Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje nós vamos falar com o Marcelo Oliveira, Head de Medicina Personalizada da Roche, no Brasil, e vamos falar de um tema que realmente já alimenta muitos debates há alguns anos, mas o que me chamou a atenção foi o ponto de vista que o Marcelo colocou. A gente fala de medicina personalizada e, ao longo desses anos, eu acompanhei muitas apresentações sobre esse tema focadas em tecnologia. Medicina personalizada por meio da tecnologia, por meio desse tipo de inovação. Me chamou a atenção essa entrevista que o Marcelo Oliveira concedeu, em que ele falava de medicina como cultura, medicina personalizada como transformação cultural das empresas, e discutindo o futuro dessa tendência aqui no mercado brasileiro. E isso me inspirou a chamá-lo aqui para o nosso programa e quero, mais uma vez, agradecer a tua presença, Marcelo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de falar aqui no Panorama Talks sobre um tema que me inspira demais, a medicina personalizada. Quando aplicada, ela definitivamente traz benefícios muito grandes para a sociedade. Eu digo que não há a possibilidade futura de tratamentos em saúde sem o conceito de medicina personalizada. Ele é aplicável a muitas áreas terapêuticas, ele é aplicado por vários atores da saúde, ele definitivamente representa o presente e o futuro dos cuidados em saúde, porque através desta abordagem é possível que a gente encontre o paciente certo, para que ele receba o tratamento certo, no momento certo, e que principalmente esse tratamento possa gerar um melhor gerenciamento dos recursos em saúde. Este acho que é o maior benefício da medicina personalizada, que, claro, tem a ver com a tecnologia, mas tem muito mais a ver, como você comentou, com cultura e como a gente olha para uma abordagem terapêutica personalizada que traz benefícios para a sociedade. Legal, Marcelo. E realmente existe a necessidade de quebra de barreiras culturais, mas que entraves você vê hoje para que esse conceito, de certa maneira, seja acelerado aqui no Brasil? O que falta ou alguma barreira que eventualmente você já entenda que está em processo de quebra, digamos assim? Claro, Leandro. Se você me permite, acho que eu vou comentar um pouco como aqui na Roche a gente entende o que é a medicina personalizada um pouco mais no detalhe. Naturalmente, quando eu falar disso, você vai perceber que alguns desses detalhes se tornam dificuldades também na implementação e desafios que a gente tem como indústria e como sociedade a alcançá-los. Então, para que a gente tenha essa medicina personalizada, olhando para o paciente certo, no momento certo, recebendo o tratamento certo e com o benefício de gerenciar melhor os recursos na saúde, tudo começa por um diagnóstico de precisão. É muito importante, a gente viu bastante isso com a Covid e com a pandemia, o quanto um diagnóstico preciso auxilia a tomadas de decisão em tratamento. Além disso, a medicina personalizada também tem como foco a captação e desenvolvimento de dados de vida real. Diferente dos estudos clínicos, nos quais os pacientes têm critérios de escolha participarem, através da medicina personalizada é possível que se capte os dados da jornada dos pacientes no dia a dia, e isso produza dados de vida real que cada vez mais têm sido aceitos por entidades reguladoras e mesmo entidades de avaliação de tecnologia em saúde como benéficos para entender como os tratamentos funcionam na prática. Essa jornada de captação gera insights que ajudam aos profissionais de saúde a tomarem decisões a respeito do tratamento, tanto antes quanto durante os tratamentos. E esses insights também permitem que as indústrias desenvolvam novas terapias para o futuro. Eu posso te dizer que tanto a Roche quanto outras empresas já desenvolveram medicamentos que têm como princípio básico a utilização personalizada.
E, por fim, todo esse arcabouço reunido, ele promove uma gestão melhor da saúde, porque, em geral, ele encontra potenciais ineficiências, seja no diagnóstico ou no tratamento, ou seja, assim você toma escolhas melhores. Você evita, às vezes, escolhas que podem não ser as mais adequadas para o paciente, isso também ajuda a gerenciar melhor o sistema. E, muito importante, você troca informações entre esses atores do sistema, o que também beneficia a jornada do paciente como um todo. E aí, assim, para fechar e te responder a tua pergunta, todos esses passos, eles têm barreiras a serem desenvolvidas no Brasil. O Brasil é um país que recentemente foi palco de um estudo conduzido em apoio do Arroche e com a revista The Economist, que identificou potenciais desenvolvimentos em relação à medicina personalizada, e o Brasil ficou bastante bem classificado em termos a olhar para os dados de uma maneira positiva. Mas, ao mesmo tempo, ele é um país que é muito diverso e essa intercambiabilidade dos dados ainda não está completamente estabelecida. Então, é algo que é um desafio a gente trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, a gente olha de uma maneira muito otimista para a medicina personalizada. Por quê? Porque hoje, na prática, se você pegar um exemplo de câncer, por exemplo, muitas instituições brasileiras, sejam, na sua maioria privadas, mas também algumas instituições públicas, já têm no seu dia a dia de prática clínica o tratamento de câncer com base na medicina personalizada. E isso é feito através da análise genômica dos tumores dos pacientes, ou seja, aí tem uma parte tecnológica que é como você sequencia o DNA dos pacientes, e lá nesse sequenciamento do DNA dos tumores, você encontra biomarcadores que sugerem melhores tratamentos. Hoje essa tecnologia é presente em muitas instituições, cada vez mais a gente tem visto a possibilidade disso também em instituições públicas, então ao mesmo tempo que eu enxergo que existem desafios, sou bastante otimista de que a gente está caminhando para melhorias no que se refere à medicina personalizada. E, Marcelo, só reforçando, né, que só em plataformas, serviços e colocação em prática de ideias relacionadas à medicina personalizada, a Roche já investiu em torno de 9 milhões de reais. É um aporte robusto e que revela essa preocupação. Agora, de modo geral, olhando o dia a dia da Roche, Marcelo, e claro, acompanhando também o momento da indústria farmacêutica, como você vê o setor hoje? Quer dizer, o conceito está realmente amadurecido ou ainda há discrepâncias no setor? Como você vê o papel da indústria farmacêutica hoje nesse contexto? Olha, eu posso te dizer, assim, sem medo de errar, que praticamente nenhuma indústria farmacêutica tem dúvida do grande benefício da medicina personalizada. Se você tiver a oportunidade de olhar o pipeline das indústrias, muitas terapias que estão sendo desenvolvidas carregam algum tipo de personalização. Seja, se a gente se refere a câncer, personalizações em terapias-alvo dirigidas, que basicamente são guiadas por biomarcadores específicos que cada tipo de câncer tem. E aí, para dar um exemplo concreto, isso já evoluiu ao ponto de que hoje existem terapias que são guiadas pelo tipo de biomarcador e não necessariamente em que local do corpo o câncer existe. Este tipo de terapia hoje se chama terapia para tumores agnósticos, porque eles realmente não faz diferença em que local do corpo ele ocorreu, mas ele carrega uma mutação específica e o medicamento é desenvolvido para aquela mutação, então, portanto, ele tem resultado naquele tipo de paciente que tem aquela mutação. Ao mesmo tempo, se a gente olha para outras áreas terapêuticas, o desenvolvimento da medicina personalizada está muito atrelado à jornada que aquele paciente vive, principalmente em doenças crônicas. Eu vou te dar dois exemplos claros, assim. Um deles é em oftalmologia. A Roche e outras empresas desenvolvem medicamentos nessa área, e especificamente, um dos medicamentos ele trata uma doença proveniente de retinopatias diabéticas, que se chama degeneração macular. Existem hoje aplicativos que ajudam o paciente em casa a
pré-diagnosticar como ele está em relação à sua condição visual. E isso ajuda ao médico a tomar decisões e intervenções precoces. Aliado a isso, se a gente olha para Alzheimer, por exemplo, nos últimos 20 anos, pouco se pesquisou, na verdade, muito se pesquisou em Alzheimer, mas não se tinha encontrado terapias tão inovadoras. E, novamente, 3 empresas grandes do setor, incluindo a Roche também, desenvolveram terapias bem revolucionárias que em breve estarão disponíveis. E para essas terapias existirem, algumas delas são subcutâneas, e a gente já tem aplicativos desenvolvidos para ajudar o paciente a tomar a droga, a tomar o remédio de maneira correta, a garantir que a dose foi dada de maneira adequada, e tudo isso conectado com aplicativos novamente. Eu acho que eu gostei muito quando você fez a relação com a tecnologia, e para mim o que me inspira bem é como a tecnologia, nesses casos que eu te citei, ela não é uma tecnologia de difícil acesso. Ela é uma tecnologia relativamente simples. Hoje, para uma instituição de saúde, por exemplo, realizar o sequenciamento de DNA, graças ao programa Genoma de 15, 20 anos atrás, é bem fácil e bem prático. E da mesma forma, para a gente ter esse tipo de aplicativo disponível em celulares hoje, é bem prático e bem fácil. E claro que esse tipo de tecnologia é bem mais usual. Então, não existe, eu diria, novamente, eu volto ao que eu falei no início, a gente não consegue enxergar o futuro da saúde, principalmente em doenças graves e crônicas, sem a utilização de abordagens personalizadas. Elas representam a melhor sustentabilidade para o sistema. O sistema cada vez mais é abordado com novas tecnologias, e elas precisam chegar para os pacientes. Uma abordagem personalizada ajuda a, de fato, oferecer a melhor terapia para o melhor paciente no momento adequado. E isso aí guarda recurso para mais pessoas poderem ter acesso à saúde. A gente realmente acredita que a sustentabilidade é um grande diferencial que a medicina personalizada pode oferecer. E a gente está falando, né? Eu cito a tecnologia porque muitas vezes ela é vista com um certo tabu, né? Talvez um grande entrave para, como se fosse efetivamente algo de difícil alcance. E é legal esse comentário seu porque mostra que não, pelo contrário, né? A tecnologia é um meio para você acelerar o conceito de medicina personalizada, e ela está plenamente acessível para os atores do setor, não é isso? Eu diria que para ela ser plenamente acessível, a gente depende de algo que é fundamental na medicina personalizada e que nós defendemos muito. A Roche tem em sua estratégia global há 5 anos já o pilar de medicina personalizada. É um pilar bastante estratégico, que recebe bastante investimento. Ao mesmo tempo, ela gostaria de se posicionar como uma empresa que é catalisadora deste conceito. E quando você age como catalisador, você busca parcerias para esse conceito acontecer. Então, a maneira como a gente enxerga que a Roche lidera este mercado é uma liderança participativa, onde é impossível conseguir fazer a medicina personalizada sem a participação de governos, pagadores privados, instituições de saúde, médicos, profissionais de saúde, associações de pacientes, naturalmente as indústrias, e aqui me permito dizer não só a farmacêutica, as indústrias de saúde, as indústrias que estão relacionadas ao tema, porque para que isso se torne acessível, a parceria é fundamental. E eu queria te dar um exemplo de parceria. A gente desenvolveu recentemente uma parceria com uma instituição oncológica, e essa parceria a gente se orgulha muito porque ela tem muito do conceito mesmo da medicina personalizada. O que é que a gente fez? A gente triangulou nós, como empresa, esta instituição de saúde oncológica, que é uma instituição referência numa das regiões do Brasil, e uma startup que tinha um programa automatizado que foi aplicado dentro da jornada de câncer de pulmão dessa instituição, ou seja, foi observada a jornada de alguns pacientes dessa instituição, e essa observação nessa solução automatizada identificava, Leandro, ineficiências nesse tratamento desde o diagnóstico.
Então, por exemplo, um diagnóstico que foi um pouco mais tardio, ou às vezes o início de uma terapia que não se mostrou tão eficaz, e a gente compara isso com uma abordagem já mais evoluída de medicina personalizada, com acesso a testes genômicos, com acesso às terapias mais novas. E a gente está conseguindo identificar essas ineficiências e propor um novo protocolo de trabalho e de atendimento dentro dessa instituição, que faz com que os pacientes recebam um melhor tratamento. E a gente não necessariamente falou de um grande aparato tecnológico que foi instalado lá, mas muito mais a parceria entre as 3 instituições, compartilharem os dados, tentarem analisar com um desfecho específico e prover, através disso, um melhor cuidado para os seus pacientes. A gente se orgulha muito desse tipo de parceria, porque é uma parceria também que a gente considera não comum e que tem muito a ver com o conceito de medicina personalizada, em ser algo que a gente olha o paciente de uma maneira diferente, mas sempre com o objetivo de garantir a sustentabilidade. Um caso de sucesso, acho que todo setor tem que avaliar, sem dúvida alguma, com muita minúcia. E você já me deu a deixa para fazer a última pergunta, né? Que tem muito a ver com isso, né? Está muito claro que, pelas iniciativas da Roche, por projetos como esse, pelos próprios movimentos da indústria farmacêutica, o caminho para a medicina personalizada está mais do que pavimentado. A questão é fazer com que, como é que é possível equacionar a relação com os outros atores do setor, quer dizer, para que eles entrem também nessa onda e para que a gente consiga reduzir de fato as fricções que ainda existem nessa jornada. Como é que você vê o papel? Pode até separar, né? Porque a pergunta acaba ficando muito abrangente, mas você pode separar o que você espera, né, dos governos e também desses pagadores institucionais, para que de fato essa integração seja viável no Brasil. Tá, claro. Eu vou comentar, se você me permite, primeiro por um ator que também nos orgulha de ter conseguido trabalhar em conjunto, porque não é muito comum também, que é o ator chamado Competidores. A gente tem um projeto desde 2019, no qual, através dele, todo paciente com câncer de pulmão do tipo adenocarcinoma, é um tipo específico de câncer de pulmão, tem acesso gratuito ao teste genômico para identificar os biomarcadores. Isto só foi possível, Leandro, porque a gente reuniu 5 empresas farmacêuticas que naturalmente têm terapias nessa área, mas que entenderam que o paciente ser testado era um benefício comum para o sistema como um todo. Era uma barreira que todos tinham, e a gente conseguiu trabalhar em conjunto com esses competidores, lançar este projeto em 2019, e até hoje a gente já tem 4 vezes mais pessoas testadas com câncer de pulmão do que a gente tinha antes de ter este benefício. Então, esse é um exemplo bem claro em que a gente conseguiu trabalhar junto com competidores que estavam abertos a olhar, de fato, para o paciente e, através de uma parceria entre, novamente, competidores, a gente foi bem sucedido. Quando a gente olha para o governo, eu novamente olho de uma maneira bastante otimista, porque no ano de 2020, o governo publicou uma portaria abrindo um projeto chamado Genomas Brasil. E esse projeto visa identificar e sequenciar o DNA de pacientes com doenças oncológicas, cardiológicas, infecciosas e doenças raras. Por que esse projeto é importante? Porque ele abriu a oportunidade de vários atores da iniciativa privada trabalharem em conjunto para buscar esse sequenciamento. E esse sequenciamento pode gerar no futuro melhores terapias, melhores cuidados, melhores abordagens. Aliado a isso, se você olhar a digitalização em saúde, que é fundamental para que tudo que eu falei aqui aconteça, porque não existe a medicina personalizada sem o acesso aos dados, das jornadas dos pacientes, aos dados dos tumores, no caso do câncer, aos dados dos devices tecnológicos, a gente não consegue caminhar sem a digitalização. A digitalização é uma prioridade do Ministério da Saúde. Então, quando você olha para isso, você vê que o governo também tem um olhar positivo nessa linha, e a gente acredita que esse tipo de olhar ajuda ao sistema a trabalhar.
novamente, é muito importante que quem compreende esse grande benefício que existe em dar sustentabilidade esteja próximo e queira trabalhar com medicina personalizada, porque, de fato, este é o objetivo que a gente compreende que é comum a muitos atores da saúde. E eu acho que você falou uma palavra que é difícil resumir em uma palavra, né, tudo que a gente conversa aqui, mas você falou em sustentabilidade, né? E eu acho que a busca pela sustentabilidade pressupõe justamente esse olhar, né? Olhar para o seu concorrente direto e entender que ele tem que estar junto nessa jornada, que sem realmente soluções, né, inovadoras que agreguem todo esse ecossistema, a gente não vai chegar lá. Mas acho que a sustentabilidade é a palavra realmente que me chamou a atenção. É isso aí. Acho que se eu puder concluir, eu diria que óbvio que existe um olhar tecnológico e sem a tecnologia é muito difícil fazer esse caminhar. Ao mesmo tempo, nós pensamos que a tecnologia ela existe para realmente facilitar o dia a dia das pessoas. É óbvio que ela sempre vai carregar uma beleza de ser o diferente, de ser o inovador. Ao mesmo tempo, se ela não entrega essa facilidade, ela talvez não seja, não esteja ali com todo o seu propósito. E para nós, a medicina personalizada é sustentabilidade. É facilitar o sistema para que ele possa oferecer mais cuidados em saúde para os pacientes, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Aqui, durante essa nossa conversa, eu te trouxe alguns exemplos em que em todos eles os pacientes tiveram mais acesso. E acesso é fundamental na nossa inspiração de não deixar nenhum paciente para trás. A gente carrega essa inspiração na Roche, todos os nossos funcionários trabalham com esse foco de fato, ser uma empresa que não deixa nenhum paciente para trás. Como em toda jornada, ele tem que andar junto, né? Essa que é a grande, Exatamente. é a regra do jogo mesmo, né? E legal, acho que os caminhos estão bem traçados e a gente teve aqui uma aula magna de medicina personalizada, praticamente, Imagina. né? Pô, mas que legal, legal saber dessas iniciativas e interessante para os nossos espectadores terem ciência de que tem um caminho, né? A gente muitas vezes pontua críticas, pontua, não, mas existe já uma política pública em andamento, com muitas necessidades de melhorias, evidentemente, mas a própria iniciativa privada caminhando também junta e também em parceria com outros atores. E você falou também uma coisa interessante, né? Você unindo também a ponta final, os pacientes, por meio das instituições e associações e grupos de pacientes, e as startups, né? Que eu acho que são parte desse processo. A gente às vezes deixa elas no cantinho, esquecidas, mas elas também prestam um auxílio fundamental para que esse conceito evolua. Então, acho que temos muito que falar sobre isso, não faltarão oportunidades, né? E só quero aqui, Marcelo, em nome do Panorama Farmacêutico e do Panorama Talks, agradecer a tua participação. Imagina, muito obrigado também, Leandro. Foi um prazer para mim falar desse assunto. Como eu te disse, é algo que me inspira muito a Roche, e a gente segue nessa jornada cada vez mais trazendo acesso aí às pessoas que necessitam. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmacêutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.